Conheçam Andrea. Ela nasceu no dia 2 de julho de 1964. Ela era uma mulher de 37 anos que vivia com sua família no Texas, Estados Unidos. Andrea foi descrita como uma mulher inteligente, focada e que fazia de tudo para alcançar seus objetivos. Ela cresceu em uma família grande, vivia com seus pais, seus 4 irmãos, era a mais nova entre eles e, de acordo com as matérias, a família de Andrea sempre foi uma família estruturada, eles não tinham problemas financeiros, aparentemente eram bastante unidos e viviam super bem assim. Andrea também sempre se destacou por sua inteligência, ela fazia natação, sempre se destacou no colégio por suas notas. Devido às notas que ela tirava, ela acabou sendo nomeada oradora da turma, sempre procurou estudar muito, se dedicava e por causa dessa dedicação, ela também sempre foi considerada uma das melhores alunas de seu colégio. Apesar de Andrea ter uma vida feliz em sua casa e em seu colégio, algumas coisas em sua mente começaram a mudar quando ela entrou na adolescência. A partir desse momento, ela começou a ter alguns problemas psicológicos, também começou a ter transtornos alimentares e começou a se sentir muito triste. Andrea fazia de tudo para passar por cima disso, mas ela não conseguia. Por diversas vezes, ela conversava com alguns amigos, dizia o quanto estava sendo difícil para ela tudo aquilo, e algumas vezes também ela dizia que sentia vontade de tentar algo contra ela. Mesmo com tudo isso, Andrea continuava se dedicando aos estudos. Ela conseguiu se formar no ensino médio. Após isso, ela entrou na Universidade de Houston, no Texas, onde começou a estudar enfermagem e ficou nessa faculdade até o fim da sua graduação. Ainda quando estava nessa faculdade, em 1989, Andrea conheceu um homem chamado Russell. Assim que o conheceu, ela logo se encantou por ele. Ele trabalhava como programador de computadores na NASA. Parece que nessa época ele também fazia uma graduação nessa faculdade. E então, assim que os dois se conheceram, eles logo se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e não demorou muito, os dois logo foram morar juntos. As pessoas que conheceram o casal nessa época disseram que Andrea e Russell eram muito felizes, que eles se completavam, eram muito unidos e apaixonados e que aparentemente o relacionamento deles era bastante saudável. No dia 17 de abril de 1993, Andrea e Russell se casaram. A partir daí, eles se mudaram para o Texas, compraram uma casa com 4 quartos e disseram que eles queriam ter muitos filhos. Quantos filhos a natureza permitisse, eles queriam ter. Pouco tempo após o casamento, em fevereiro de 1994, Andrea deu à luz a seu primeiro filho, a quem o casal deu o nome Noah. Nessa época, ela trabalhava em um hospital referência no tratamento de câncer na Universidade do Texas e ali ela atuava como enfermeira e tinha um emprego bastante estável. Assim que seu filho nasceu, Andrea achou muito difícil conciliar a maternidade com sua profissão. Devido a isso, ela optou por abandonar seu emprego, disse que queria muito se dedicar totalmente à sua família e principalmente ficar o tempo inteiro com seu bebê. Não demorou muito e após poucas semanas, Andrea acabou engravidando novamente. Dessa vez, ela deu à luz a seu segundo filho em dezembro de 1994. Eles deram a ele o nome John e ficaram muito realizados, porque o sonho deles de ter uma família grande estava quase se concretizando. Conforme os anos se passavam, apesar de já ter 2 filhos, como eu falei para vocês, eles queriam muito mais. Com isso, Andrea acabou engravidando novamente e ela deu à luz em setembro de 1996 a seu terceiro filho e eles deram a ele o nome Paul. Nessa época, a família teve a oportunidade de comprar um motorhome, que é basicamente uma casa com rodas. É como se fosse um trailer, mas um trailer mais equipado, uma residência onde você pode dirigir para qualquer lugar e você não sai de casa. Assim que eles souberam que esse amigo de Russell estava vendendo esse motorhome, eles ficaram muito felizes, quiseram comprar, porque eles estavam querendo ter um estilo de vida um pouco mais diferente, queriam poder se deslocar para outros estados, para conhecer outros lugares e mesmo assim continuar basicamente dentro de casa. Eles estavam muito contentes com o andamento que a vida deles estava tendo. Russell estava indo muito bem em seu trabalho, Andrea estava muito feliz com a maternidade, cuidava da casa, dos filhos, só que ainda faltava uma coisa para eles, porque eles ainda queriam ter
muitos outros filhos. Russell era um homem extremamente religioso. Ele foi descrito como um cristão fervoroso, muito devoto naquilo em que ele acreditava, e desde sua adolescência ele seguia cegamente a doutrina de um famoso missionário que se chama Michael Peter Woroniak. Esse missionário não tem uma igreja, na verdade ele segue sua própria denominação, ele viaja por vários estados pregando a palavra, segundo ele, pregando aquilo em que ele acredita, mas pelo que eu entendi através das pesquisas, ele não tem uma denominação. Russell conheceu Michael quando ainda era adolescente. Assim que começou a namorar com Andrea, ele apresentou a doutrina de Michael a ela e assim os dois começaram a seguir esse missionário. Foi o missionário Michael quem vendeu o motorhome para o casal nos anos 90. Isso ajudou o casal porque eles utilizavam muito o motorhome para viajar pelo país, pois o intuito deles era viajar para acompanhar Michael quando ele fazia todos os seus cultos e pregações em outros estados. De acordo com as matérias, Michael era um pregador extremamente conservador. Em suas pregações, ele dizia que a mulher deveria ser totalmente submissa ao homem, mas muito submissa mesmo. Falava também que as mulheres deveriam pedir perdão a Deus todos os dias, mas não era somente por pecar. Elas tinham que pedir perdão simplesmente por existirem, e era isso. Ele também tinha uma pregação bem radical, onde ele dizia que qualquer coisa que os fiéis dele fizessem, eles poderiam não ir para o céu devido a isso. E essas pregações sempre eram bem intensas, conservadoras, e como eu falei para vocês, um tanto radicais. Nas matérias se diz que, assim como seu marido, Andrea também seguia fielmente o missionário Michael. Parece que ela estava totalmente envolvida pela religião, achava que todas as instruções que Michael dava eram as corretas e acreditava que não importa o que fosse, ela sempre deveria obedecer a seu marido. Com o tempo, Andrea acabou engravidando novamente e deu à luz a seu quarto filho, Luke. Com o nascimento de Luke, as coisas ficaram um pouco diferentes. Essa gravidez não foi igual às outras, porque Andrea estava muito cansada, exausta. Além de cuidar dos filhos, ela tinha que arrumar a casa, fazer comida, lavar roupa, e isso foi demais para ela. Toda essa exaustão juntou com os problemas psicológicos que ela já tinha desde a adolescência. A partir daí, ela começou a entrar em uma tristeza profunda após o nascimento de Luke, e o casamento dela também começou a ir muito mal. Apesar de tudo em sua vida estar desmoronando, Andrea começou a ficar cada vez mais obcecada por sua religião. Tudo girava em torno disso, ela só pensava nisso, só falava nisso. E algumas pessoas de sua família até disseram que o envolvimento dela com os ensinamentos do missionário Michael não fizeram nada bem a ela. Eles disseram que Andrea se tornou cada vez mais fanática, acreditava fielmente em tudo que ele falava, conforme eu já informei para vocês, e que isso teria sido um dos motivos para que sua saúde mental ficasse cada vez mais debilitada. Conforme os dias se passavam, Russell não entendia por que sua esposa estava agindo daquela forma. Parece que ele não entendia o quanto ela estava sobrecarregada, não entendia porque ela vivia triste pelos cantos, não entendia porque ela tinha problemas psicológicos e começou a julgar ela, reclamando sobre a forma que ela estava se comportando com ele e com seus filhos. Ele dizia que ela havia se tornado uma mulher preguiçosa e sem fé. Ele acreditava que Andrea não estava bem psicologicamente porque ela não tinha fé suficiente e por muitas vezes ele jogou isso na cara dela. Quando Andrea percebeu que as coisas não estavam melhorando e que seu marido não a entendia, ela tentou algo contra ela, foi para o hospital, ficou ali por algum tempo, um médico a tratou, receitou algumas medicações para o estado de saúde dela, né, o estado psicológico dela, e então, assim que ela teve alta, poucas semanas depois, Andrea voltou ao hospital porque ela tinha tentado algo de novo contra ela 2 vezes e por isso ela ficou ali por mais um tempo. Assim que começou a se tratar novamente, Andrea voltou para casa. Depois que Russell conversou com a família dela, ele decidiu vender o motorhome, comprou uma casa convencional porque ele acreditava e a família dela acreditava que assim ela poderia ficar melhor, com uma vida mais tranquila, uma vida mais comum e normal. E então, assim que começaram a morar nessa casa, os filhos dela super se adaptaram, ela também gostou muito, e com esse tratamento parecia sim que Andrea estava um pouco melhor.
Apesar dessa breve melhora no estado de saúde de Andrea, ela mais uma vez decidiu tentar algo contra ela. Dessa vez, ela foi enviada para um hospital psiquiátrico, ficou ali por um tempo, e através das pesquisas não se tem informações que expliquem com detalhes a questão das internações e o tempo que duraram, mas se sabe que em sua última internação ela foi diagnosticada com psicose pós-parto e transtornos psicológicos gravíssimos, onde Andrea alegava que era apenas uma serva da família, que a submissão extrema a fez perder sua identidade, que ela não se reconhecia mais como Andrea e que se conhecia apenas como esposa, mãe e que se sentia em uma prisão. Conforme o tempo se passou, Andrea teve alguns surtos, foi internada em alguns hospitais, passou também por alguns psicólogos e psiquiatras também que a trataram, passaram medicações, cuidaram dela. Só que o problema é que às vezes Andrea contava o que ela pensava, falava abertamente com eles e outras vezes ela não falava. Um dos psiquiatras que tratou Andrea disse para ela que de forma alguma ela poderia ter filhos novamente. Esse psiquiatra disse para ela que se ela tivesse uma nova gestação, isso não seria nada bom para ela, que a condição psicológica dela iria piorar, já que todos esses problemas se desenvolveram devido às várias gestações, uma atrás da outra, que ela teve. Parece que Andrea e Russell não deram ouvidos a esse psiquiatra ou a essa psiquiatra, não lembro se é homem ou mulher, tá? Ela, em 1999, parou de tomar suas medicações, engravidou novamente, teve sua quinta e última filha Mary no final de 2000, e assim como esse psiquiatra falou pra ela, tudo ficou muito pior, ela ficou cada vez mais triste. As coisas ainda pioraram porque em março de 2001 o pai dela faleceu, e isso acabou afetando muito Andrea porque eles eram muito unidos e ela o amava demais. A partir daí, Andrea parou de se alimentar. Ela também começou a ter paranoias, ficou descuidada com sua higiene pessoal. Ela não queria mais alimentar sua bebê Mary, não queria amamentar e também ficou andando pela casa e lendo a Bíblia quase que 24 horas por dia. Por causa de tudo isso, ela teve mais um surto, foi enviada novamente para um hospital psiquiátrico. Ela ficou por um tempo sendo tratada, depois ela foi enviada para casa novamente, onde ela começou a ter alguns comportamentos que seus psiquiatras consideraram bem suspeitos e ficaram bem alertas com isso. Andrea começou a ir até o banheiro, ela enchia a banheira por nada, ela dizia que ninguém ia usar a banheira, muito menos ela iria tomar banho, e que ela simplesmente tinha vontade de ir ao banheiro e ficar enchendo essa banheira por nada. Além disso, Andrea começou a dizer que o diabo estava aparecendo para ela. Segundo Andrea, ele dizia que ela era uma péssima mãe, que não cuidava bem de seus filhos, entre outras coisas. Em mais um surto que teve na época, Andrea começou a dizer que seu psiquiatra mandou colocar câmeras por toda a sua casa, porque, de acordo com ela, ele queria vigiar tudo que ela fazia quando ela não estava perto dele. Ainda nessa época, vizinhos contaram que ela ficava andando desorientada ao redor da casa, que às vezes ela ficava parada, ficava com o olhar vazio, como se estivesse em transe, e que geralmente ela ficava assim quando estava com Mary em seu colo. Devido a isso, os médicos de Andrea disseram para ela e para seu esposo que ela jamais poderia ficar sozinha em casa. De acordo com eles, ela sempre deveria estar acompanhada de alguém, já que a qualquer momento ela poderia sim ter um novo surto. Com o passar do tempo, Andrea se importou cada vez menos em cuidar de seus filhos. Ela não conseguia realizar nem mesmo as tarefas mais básicas, como cuidar de sua higiene, da alimentação dela ou da alimentação de seus filhos, e ficou cada vez pior. Mesmo observando tudo isso, Russell não aceitava que sua esposa estava doente. Ele realmente não levava a condição de Andrea a sério e ainda continuava julgando ela como preguiçosa, desleixada e descuidada. Russell nunca deu ouvido à orientação dos médicos de que Andrea não poderia ficar sozinha. Ao invés disso, ele sempre deixava ela sem supervisão, porque na cabeça dele ela precisava se virar e dar conta de todas as suas obrigações. Conforme eu disse, Russell sempre achou que a condição de sua esposa era pura bobagem. Ele dizia que ela, na verdade, merecia que ele a abandonasse, pois só assim iria aprender a se esforçar e cumprir suas obrigações como mulher. Em algumas matérias se diz que Russell chamou sua mãe para poder ficar de olho em Andrea quando ele não estava em casa. Em outras se diz que, na verdade, foi a mãe dele quem quis ir até lá, porque ela estava vendo como
tudo estava caminhando na casa do filho. Enfim, a mãe dele decidiu ir algumas vezes até a casa deles para poder ficar de olho em Andrea quando o filho não estava. Ela se hospedou em um hotel próximo à casa da família. Todas as vezes que Russell não estava, ela ia até lá, meio que ajudava a Andrea. No dia 20 de junho de 2001, o dia se iniciou normal para aquela família, como acontecia todos os dias. Andrea acordou cedo, deu café da manhã a seus filhos. Russell também acordou, tomou seu café e depois disso ele foi trabalhar. Naquelas semanas, a mãe de Russell estava indo todos os dias para ficar com Andrea enquanto Russell estava trabalhando. Não sei ao certo o horário que ela chegava, mas naquele dia em específico, quando Russell saiu, ela ainda não tinha chegado e por isso Andrea ficou sozinha com seus filhos. Enquanto estava em casa, Andrea decidiu ir até seu banheiro. Ela encheu sua banheira, ficou ali por um tempo, mas naquele dia ela não queria deixar a banheira simplesmente cheia como ela sempre fazia e decidiu que queria fazer uma coisa diferente. Algum tempo depois, Andrea pegou o telefone, ligou para Russell. Assim que Russell atendeu, ela disse: "Está na hora, está na hora, está na hora", desligou, pegou o telefone novamente, ligou para a polícia e então pediu que um policial fosse até sua casa. Assim que os policiais chegaram na casa da família, eles encontraram Andrea, começaram a conversar com ela. Eles perguntaram para ela por que ela os chamou até ali. Andrea disse que chamou porque ela tirou a vida de seus filhos. E então, assim que os policiais perguntaram onde eles estavam, ela os levou até seu quarto. Eles foram até lá, encontraram 4 dos seus 5 filhos sobre a cama, molhados, e encontraram o filho mais velho dela, Noah, dentro da banheira. Quando os policiais perguntaram o que aconteceu, Andrea disse o que fez com eles na banheira. Ela falou que os primeiros foram Luke, Paul e John. Falou que depois deles foi Mary e que enquanto ela estava colocando os 3 sob a cama, Noah chegou, encontrou Mary na banheira, perguntou para a mãe o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com sua irmã, e quando ele percebeu que alguma coisa estava errado, ele saiu de perto dela, chegou até mesmo a correr. Só que infelizmente Andrea o alcançou e fez o mesmo com ele. Após essa confissão, Andrea foi presa. Devido a seu telefonema, Russell foi até a casa para ver o que estava acontecendo. Assim que ele chegou ali, ele viu várias viaturas em volta de sua casa, encontrou sua esposa presa e então ele perguntou para os investigadores o que estava acontecendo e eles contaram a ele que seus filhos foram afogados. Após tudo isso, Andrea foi interrogada. Durante seu depoimento, ela disse que tirar a vida deles foi a forma que ela encontrou de salvar seus filhos do mal. Ela disse que só assim eles poderiam ir para o céu, já que, de acordo com ela, eles ainda não estavam contaminados por forças malignas. God would take them up to be in heaven, is that what you mean? All right. And if you had not taken their lives, what did you think would happen to them? Because they would have continued stumbling. And where would they end up? Hell. In hell. Andy, one morning, and we had the TV on, cartoon, and it just flashed a scene where the cartoon characters were talking to us. The cartoon characters? Saying, "Hey kids, stop eating so much candy." Okay. No. That flash and then back to the program. All right. So you concluded that the TV had this special message for you and your family. What sort of things did they do which showed you they weren't right? Well, they weren't. They just did a lot of silly stuff and didn't obey. Didn't obey you when you told them to do things. All right. You mentioned their manners before. Can you give me an example of their manners? Just
his mom would visit, they would not treat her well. Alguns meses depois, em março de 2002, começou o primeiro julgamento de Andrea. Durante seu testemunho, ela confessou o que fez, repetiu basicamente tudo o que contou em seu depoimento inicial e então várias testemunhas foram apresentadas. Ainda no tribunal, as pessoas ficaram um pouco assustadas com a forma que Russell estava tratando tudo aquilo. Ele acreditava que Andrea era inocente devido à sua condição, mas ele falava que a culpa de tudo que aconteceu eram dos psiquiatras que a trataram, porque, segundo ele, eles não passaram as medicações adequadas ou passaram medicações que não tratavam o problema dela. Russell ainda continuou dizendo que assim que Andrea fosse liberada, ela iria para um hospital psiquiátrico, eles iriam cuidar dela e depois disso eles continuariam juntos, teriam mais filhos ou eles adotariam outras crianças. Enfim, a família dela, os advogados, os promotores, todo mundo ficou bastante assustado com essas declarações de Russell. Ele também falou que não acreditava que os ensinamentos do missionário Michael a afetaram. Ele falou que ele nem era próximo assim do missionário Michael, que eles nunca tiveram proximidade, nunca tiveram tanta relevância para os ensinamentos dele poderem afetar a Andrea dessa forma. Mas, de acordo com relatos da família dela, tiveram sim, e eles acreditam que esses ensinamentos mexeram demais com a cabeça de Andrea. Apesar de Andrea apresentar comportamentos que provavam que ela tinha problemas psicológicos, existe uma lei no Texas que diz que para uma pessoa alegar insanidade, ela precisa provar que quando ela praticou o ato, ela não sabia o que estava fazendo. O que acontece é que a defesa queria provar que Andrea sabia sim o que estava fazendo. Eles diziam que ela tinha premeditado tudo, que ela já sabia o que iria fazer e sabia que aquilo era errado, e por isso eles resolveram chamar algumas testemunhas. Um dos médicos que tratou ela foi até lá. Como eu falei pra vocês, eu não tenho certeza se era um médico ou uma médica, então eu quero deixar isso bem claro aqui, tá bom? No julgamento, esse profissional disse que conversou com a Andrea, falou pra ela que ela não poderia ter mais filhos, senão a condição dela poderia piorar. Só que, de acordo com esse profissional, após algumas semanas que a Andrea recebeu alta, ela simplesmente parou de tomar as medicações, engravidou novamente e teve Mary em novembro de 2000. Durante o julgamento, 10 psiquiatras e 2 psicólogos testemunharam sobre a doença de Andrea. Alguns desses profissionais disseram que ela não conseguia distinguir o certo do errado, que ela era incapaz de saber o que fazia de errado ou que acreditava que seus atos estavam certos. O 5º profissional que foi ouvido aquele dia testemunhou que não tinha certeza se Andrea realmente não sabia o que estava fazendo. O último profissional disse que ele entrevistou Andrea, conversou com ela e, de acordo com ele, ela sabia que o que fez era totalmente errado. Esse médico disse que muitas vezes ela confirmou que seus pensamentos vinham do diabo e que, de acordo com ele, já que ela sabia que vinham dele, ela tinha como entender que os pensamentos eram errados. Ele ainda falou que se ela realmente acreditasse que estava salvando os filhos, ela teria compartilhado seu plano com outras pessoas em vez de esconder o que fez, e falou também que se ela quisesse salvar eles do mal, ela teria chamado a polícia ou um pastor, ou teria mandado seus filhos embora. Ao final, ele ainda falou que quando os policiais encontraram os filhos de Andrea sobre a cama, eles estavam com um lençol sobre eles, e segundo ele, isso provava que esse ato que ela fez de colocar os lençóis era porque ela tinha culpa ou vergonha do que fez. Com isso, ao final desse julgamento, após todos serem ouvidos, o juiz considerou Andrea culpada e ela pegou perpétua com possibilidade de condicional após 40 anos em regime fechado. Enquanto estava presa, Andrea continuou agindo de uma forma que as pessoas consideraram estranha. Um dos agentes penitenciários chegou a relatar que em um certo dia ela começou a conversar com ele, disse para ele que a forma que ela estava criando seus filhos não ia permitir que eles fossem salvos e ficou dizendo algumas coisas que ele não considerou normais. Com o passar do tempo, entre 2005 a 2006, os advogados de Andrea entraram com um pedido para que a pena dela fosse revista e para que o julgamento dela fosse anulado. Eles disseram que um dos psiquiatras que a promotoria levou para testemunhar contra Andrea tinha dado um falso testemunho,
porque no primeiro julgamento esse psiquiatra disse que ele tinha assistido um episódio de uma série chamada Lei e Ordem. Essa série, na verdade, é em inglês, mas eu não sei falar em inglês, eu vou deixar escrito aqui pra vocês, tá bom? Esse psiquiatra falou que teve um episódio nessa série que tinha passado algumas semanas antes de Andrea fazer tudo aquilo, em que uma mulher tira a vida de seus filhos da mesma forma que Andrea tirou, na banheira, e que aquela mulher da série consegue se livrar de tudo porque ela alega insanidade e diz que teve depressão pós-parto. Parece que esse episódio nunca existiu, se descobriu que na verdade esse psiquiatra inventou tudo isso da cabeça dele, não sei por que ele fez isso, não entendi. Mas esse episódio nunca existiu e com isso eles pediram que o julgamento dela fosse anulado, já que talvez o testemunho dele tenha influenciado todo o júri. Devido a isso, Andrea teve uma nova audiência. Nessa audiência, os promotores quiseram mostrar que Andrea teria feito tudo aquilo porque ela queria se vingar de seu marido pela forma que ele a tratava, como ele agia. Mas os advogados dela conseguiram mostrar que, na verdade, não foi nada disso. Andrea nunca quis se vingar de seu marido e que ela só agiu daquela forma porque ela estava passando por muitos problemas psicológicos. Ao final dessa nova audiência, o julgamento de 2002 foi anulado. Andrea conseguiu uma certa liberdade por fiança, porém o juiz disse que ela só ia conseguir essa liberdade por fiança se ela passasse um tempo passando por tratamentos psiquiátricos em uma unidade hospitalar. Andrea então foi enviada para esse hospital, ficou ali por um tempo. Em 2007 ela foi para um outro que fica no Texas, onde esse hospital tem segurança mínima e ela é tratada por tempo indeterminado até os dias de hoje. O caso de Andrea é um caso que teve bastante cobertura da mídia. Durante esse vídeo, muitas vezes eu falei pra vocês, nas matérias se diz, porque realmente existe bastante contradição. Em muitas matérias, Russell é colocado como vilão da história. Se diz que ele nunca ligou para a condição de sua esposa, que ele não acreditava que ela realmente estava doente, que ele não se portava com isso e que o único interesse dele era só procriar, procriar e procriar. Existem também algumas matérias onde a família de Andrea diz que o missionário Michael teve muita culpa em todo esse caso por causa de seus sermões. Eles falaram que os sermões dele causaram muitos delírios em Andrea e que ele teve muita culpa nisso tudo. O missionário Michael foi procurado algumas vezes, parece que ele nunca quis falar muito sobre esse caso, e em uma certa vez ele disse que tudo isso que foi falado na mídia foi tudo invenção e que a mídia só queria criar uma situação fantasiosa, queria inventar um vilão para essa história e por isso usou ele e usou Russell também. Russell também disse basicamente a mesma coisa e falou que o missionário Michael não tem culpa alguma nesse caso. Além disso, Russell deu várias declarações à mídia de que ele nunca foi informado pelos psiquiatras de Andrea que ela era psicótica, nem que poderia prejudicar seus filhos. Ele falou que se soubesse disso, ele não teria mais filhos com ela e ele só teve porque ele não foi informado do verdadeiro estado de saúde de sua mulher. Se soube, no entanto, que Andrea revelou ao psiquiatra da prisão outra versão sobre isso. Ela falou que antes de seu último filho, ela disse a Russell que não queria mais ter relações, falou que se ela tivesse, ela poderia ter filhos, e a psiquiatra dela falou que ela não poderia, já que ela poderia fazer mal aos filhos dela, só que ele não levou isso a sério, conversou com ela sobre suas crenças religiosas, a elogiou como uma boa mãe e a convenceu de que ela poderia cuidar de mais filhos. Com o passar dos anos, Russell entrou com um pedido de divórcio que foi finalizado em 2004. De acordo com ele, foi difícil processar tudo o que aconteceu, falou que perdoou Andrea por tudo que ela fez, que sabe que não foi culpa dela, e sim de sua doença. Ele falou que hoje em dia ele entende isso. E de acordo com os últimos relatórios, Russell liga para ela uma vez por semana ou uma vez por mês e a visita uma vez por ano, porque diz que tem um relacionamento cordial com ela. Em 2006, Russell se casou novamente com uma mulher que conheceu na igreja, tiveram um filho, mas após algum tempo os dois se separaram. Em uma reportagem recente da ABC que relata tudo o que ocorreu com Andrea, se diz que hoje em dia ela está com 56 anos, que segue internada no hospital e que ainda não se mostra estável para poder conviver em sociedade. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso.
se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante para mim e também me ajuda no engajamento, tá? Queria também dizer a vocês que esse tipo de doença existe muito, a gente sempre tem que estar atento. Se você tem alguém na sua família que passa por uma situação assim, ajude essa pessoa, leve ela para se tratar, tenta ajudar ela da forma que você conseguir, não julgue e tente pelo menos estar ao lado dela, tá? Porque esse tipo de coisa existe e existe muito. Não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like, é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @marissa.neves, que a gente sempre fica um pouco mais juntinho por lá e eu sempre aviso a vocês quando tem vídeo novo, tá? Queria dizer também que temos vídeos aqui 3 vezes por semana, a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta, e eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.